Melhor é ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque a morte é o destino de todos nós e devemos levar isto a sério, diz o autor de Eclesiastes. A Bíblia revela que a morte deve ser levada a sério. Mas por que a gente, nesse tempo que vivemos, evitamos tanto falar sobre a morte? Fugimos desse assunto, escorregamos dele. Parece que nas Escrituras, quando o autor diz isso, que a realidade da morte muda a forma como nós encaramos a vida. Tive essa semana uma grata surpresa a receber no canal do YouTube esse comentário da Leia Monteiro. Ela diz o seguinte, sobre o vídeo anterior que eu falei sobre o luto. É importante viver o luto, diz ela. Chorar sim. Conheço pessoas que foram impedidas de prantear em suas perdas por alguém que estava confortando. Então, a pessoa que estava confortando falou: para de prantear. Gostei do verbo prantear. É um verbo muito importante. Atualmente, as pessoas não têm tempo para viver o luto e sofrem consequências internamente ao passar dos anos. A Leia está certíssima. Eu trabalho e acompanho pessoas que passam pelo processo de luto há muitos anos, desde muito cedo. E durante a pandemia, que ocorreu em 2019, 2020, que no Brasil morreram 700 mil pessoas, no mundo mais de 14 milhões de pessoas, eu tive intensificou o meu trabalho de cuidar de pessoas em luto. Eu tive acompanhando a história de pessoas onde familiares entraram no hospital ao mesmo tempo, um voltou para casa, o outro veio a óbito. Há pessoas que entravam no hospital e quando 2, 3 dias vinham a óbito e não tinha como avisar os familiares. Pessoas que não puderam enterrar os seus entes queridos. E isso causou uma dor terrível na humanidade e em muitas pessoas. E a gente alegava que isso iria mudar a forma da gente encarar a realidade do luto, a realidade da morte. Mas a vida voltou a girar, a máquina voltou a girar, a vida ela precisa, como diz o Chavão, seguir em frente e nós seguimos esse fluxo e evitamos tocar nesse assunto. E como a Leia disse, isso traz um adoecimento quando nós aceleramos a pessoa a não enfrentar o seu processo do luto. Eu me chamo Leandro, esse canal é um canal novo que está começando no YouTube, chama Terapia e Palavra. Visamos levar conhecimento e graça para as pessoas, para levar as pessoas para mais perto de Deus, para mais perto de conhecimento de como cuidar de si, da mente, do coração. Então se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se de alguma forma ele vier te ajudar. E eu percebo que na pós-modernidade tem alguns temas que têm realmente atrapalhado as pessoas a se permitirem viver o processo do luto. Notei algumas coisas aqui. Primeiro, essa cultura do capitalismo que diz assim: você precisa ser produtivo, você não pode ser improdutivo. No acompanhar de pessoas que passam pelo processo do luto, no primeiro instante é aquele impacto assustador, a gente fica sobre o assombro da notícia que o ente querido morreu e o primeiro mês é aquele assusto, é aquele susto. Mas vai passando os dias, o que acontece? Vai se assimilando a verdade da ausência daquela pessoa. Então ouve-se um barulho na porta, a mente fala, ele está voltando. E daqui a pouco ele fala, poxa, realmente ele não vem mais. E o que isso acontece? Isso vai dando à pessoa um sentimento de falta tão profundo que vai tirando a vontade de trabalhar, a produtividade diminui, mas o mundo grita, você precisa ser produtivo, a terra continua girando. Então, engula o choro, engula o luto e continue a produzir, porque time is money. Então, a vida tem que seguir, você tem que continuar a ser produtivo, porque se você se tornar improdutivo, você está fora do mercado, você está fora do mundo. Então, essa é uma máxima desse tempo que nos faz evitar passar pelo processo do luto. Me vem à memória aqui, quando Moisés morre no Antigo Testamento, o povo de Israel chora pranteia durante 80 dias.
Você imagina o povo de Israel pranteando 80 dias. A gente, numa cultura pós-moderna, falaria depois de 2 dias, vamos embora, a gente tem que trabalhar, time is money. A gente não permite a dor da perda nesse tempo da pós-modernidade. A gente acha que a gente tem que engolir e seguir em frente. Outra máxima desse tempo é a máxima do entretenimento. Olha, você tem que ser feliz. Não deixe de estar feliz. Então, não só o entretenimento, mas as mídias sociais, onde sempre tem um sorriso no rosto, onde ficar triste ou ficar cabisbaixo, há uma pressão social onde você não pode se permitir ficar triste. Lembra antigamente, onde as pessoas no processo do luto se permitiam vestir de preto durante um longo tempo, era permitido se expressar a tristeza do coração era visualizada, externalizada pelas vestimentas. Hoje não se pode, porque você tem que ser feliz. Então isso acelera e não permite as pessoas a passar pelo luto. Outra característica desse tempo é a cultura do espetáculo, da performance. Você está sempre performando, você está sempre apresentando algo à sociedade. Então você não pode diminuir a performance. É uma cultura, uma sociedade muito acelerada, onde a sociedade líquida, né, que a gente tem que estar sempre em movimento, sempre em ação, sempre fazendo algo novo. E o que acontece? O luto tira a nossa vontade de andar, nos leva a desacelerar, ficar mais quieto, mas o mundo é acelerado, você tem que ir, você tem que se mover, mas o luto pede o silêncio, pede a calmaria, pede a contrição. Então essa também é outro processo que nos faz empurrar as pessoas para fora do processo do luto antes do tempo. Outras coisas que nos fazem acelerar o do processo do luto é a questão da evitação da dor, né? Se você está sentindo dor, toma uma pílula que passa a dor de cabeça, toma uma pílula que passa. A gente quer evitar a dor, só que a dor faz parte dessa existência e o luto é a pior das dores desta vida. Saber que a gente perdeu alguém que a gente ama e que a gente nunca mais vai encontrar essa pessoa nessa existência. Então essas são algumas forças desse tempo que aceleram as pessoas e impossibilitam essas pessoas, a vivenciarem a realidade do luto, que é tão importante passar por esse processo todo, porque quando ele é antecipado, acelerado, em algum momento a conta vai bater na porta e essa pessoa vai lidar com alguns sentimentos que não foram resolvidos em seu coração, algumas coisas que não foram trabalhadas porque ela não permitiu chorar, ela não permitiu sofrer, ela não permitiu, como diz a Leia no texto, prantear ou lamentar o seu luto. E eu percebo, como a gente leu lá no texto lá de Eclesiastes, eu citei, né, o texto de Eclesiastes, que é mais sábio, tem mais sabedoria aí na casa do luto, na casa onde há festa, porque a realidade da morte traz grandes lições para a nossa vida. E nós vivemos como se a morte não existisse. E eu gostaria de tirar para vocês aqui, encerrando esse vídeo, acho que 4 princípios ou 4 aplicações para a sua vida de como essa verdade desse texto bíblico nos ensina ou se aplica para a nossa existência, que realmente, quando nós visualizamos a realidade da morte, isso muda a nossa forma de viver. Primeiro, quando a gente percebe que a morte existe, nós valorizamos a vida e o presente. A realidade da morte nos faz lembrar que o tempo é finito. Então, a gente desfruta mais o tempo presente. Nós não ficamos sempre no tempo futuro, nós não ficamos sempre visualizando aquilo que vai acontecer, mas nós desfrutamos da felicidade no tempo presente. Então, o presente se torna um presente para cada um de nós, à medida que a realidade da morte ela existe, ela está na nossa mente, fala, pô, um dia eu vou morrer, então eu vou aproveitar o que eu tenho hoje com aquelas pessoas que me são caras, preciosas, valiosas. Segunda aplicação que eu quero te dizer, ser passa a priorizar, que tem a ver com o princípio primeiro, o que é essencial.
começa a descartar aquilo que é periférico, sabe? Então você começa a valorizar amor, propósito, legado. Você começa a descartar essa questão de ter que ficar performando, valorizando aquilo, ou interessado nos aplausos dos outros. Você começa a voltar para aquilo que é essencial para você. Outro é que você acaba buscando viver uma vida mais autêntica, viver a verdade, viver os propósitos que Deus tem para a sua vida, viver conforme os seus valores, aquilo que está na sua consciência, aquilo que você acredita, aquilo que você tem por valor e não aquilo que os outros lhe impõem, a sociedade lhe impõe. Você acaba dizendo, olha, eu quero viver a minha vida. Você vive a sua, eu vivo a minha, e eu vivo aquilo que eu quero viver diante de Deus, com a minha consciência boa diante de Deus. Você vive mais livre quando você sabe que a vida é breve. E por último, princípio, você aceita que a vida é efêmera, passageira, é um vapor, como diz Tiago em sua carta, né? Ela é frágil. Então você aceita a vulnerabilidade da vida. Isso é libertador, porque você para de querer ser super-homem ou super-mulher e você entende as suas fraquezas e aceita isso diante de Deus, diante dos homens e diante da própria existência. Então essa é uma reflexão que eu deixo ao seu coração. Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se falou ao seu coração. Deus o abençoe.